É por isso que a Bíblia etíope foi proibida. Porque todos nós temos uma Bíblia com Language Not Registered for Generation livros, em vez de outras, como a Bíblia etíope. A Bíblia é um livro de história, mas é diferente de qualquer outro livro de história disponível em bibliotecas públicas. A história da Bíblia começa com a criação da Terra e termina com o fim do mundo. Nenhum outro livro de história jamais foi publicado que abranja uma gama tão ampla de eventos no planeta Terra, em parte porque ninguém estava presente no início para testemunhar e documentar os acontecimentos, e, portanto, ninguém pode escrever o início do nosso mundo com autoridade. Parte 1. A história da Bíblia etíope. A Bíblia etíope intrigou muitos por causa de seu conteúdo único e rica história. Ao contrário de outros cânones bíblicos, a Bíblia etíope contém Language Not Registered for Generation livros, incluindo o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e vários outros textos. Esta versão da Bíblia inclui pergaminhos antigos do Antigo e do Novo Testamento, alguns dos quais nunca foram vistos em nenhum outro lugar. Um aspecto fascinante é que a Etiópia é uma nação cristã desde o século IV, muito antes do cristianismo se espalhar para muitas outras partes do mundo. Registros históricos mostram que a Etiópia acolheu refugiados cristãos que fugiam da escravidão. A perseguição de outros reinos e impérios, essa histórica aceitação do cristianismo, demonstra as profundas raízes da fé na cultura etíope. No século V, a Bíblia foi traduzida para o Ge'ez, a antiga língua litúrgica da Etiópia. Esse foi um marco significativo, pois tornou as escrituras acessíveis ao povo etíope em seu próprio idioma, permitindo que os fiéis se envolvessem diretamente com a palavra de Deus, incentivando uma cultura cristã vibrante e profundamente enraizada. Por que a Bíblia etíope foi proibida? A formação da Bíblia, como a conhecemos hoje, foi um processo complexo que envolveu muitas decisões sobre quais textos incluir. Os primeiros líderes da Igreja se reuniram em concílios, como o Concílio de Nefe em Language Not Registered for Generation DC, e o primeiro Concílio de Constantinopla em Language Not Registered for Generation DC, para determinar a Bíblia oficial. Eles decidiram que um livro era escritura se tivesse sido escrito por um dos seguidores de Jesus ou por alguém que o viu ensinar e se fizesse sentido no contexto do restante da Bíblia. Esse processo levou à exclusão de muitos textos, incluindo os encontrados na Bíblia etíope. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para instrução, convicção de pecado, correção de erros e restauração à obediência. Para o treinamento na justiça, aprendendo a viver em conformidade com a vontade de Deus, tanto pública quanto privadamente, comportando-se honradamente, com integridade pessoal e coragem moral, para que o homem de Deus seja perfeito e competente, totalmente equipado e plenamente preparado para toda boa obra. Language Not Registered for Generation. Timóteo. Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. No início do século XVII, durante o reinado do rei Jaime I, houve uma revisão significativa da Bíblia. O rei encomendou uma nova tradução para resolver diferenças religiosas e fortalecer sua autoridade. Essa tradução, conhecida como Bíblia do Rei Jaime, tornou-se uma das versões mais acessíveis devido aos avanços na impressão. Vale ressaltar que a Bíblia do Rei Jaime, assim como versões anteriores, como a Vulgata, excluiu alguns livros que estavam incluídos na Bíblia etíope. Uma das razões para a obscuridade da Bíblia etíope é o seu idioma. Ela é escrita em uma antiga língua etíope, tornando-a inacessível para quem não a fala. A falta de traduções limitou ainda mais seu alcance. Além disso, as práticas e tradições únicas da Igreja Ortodoxa Etíope contribuíram para seu relativo isolamento de outras denominações cristãs. Conteúdo da Bíblia etíope. Os livros de Enoque
escritos canônicos na Bíblia etíope e contém extensas narrativas sobre anjos, demônios e as origens do pecado. Por exemplo, o primeiro livro de Enoque fornece um relato detalhado da queda dos anjos e sua interação com a humanidade. O livro de Enoque é uma das várias obras pseudo-epígrafas falsamente atribuídas, cuja autoria alegada não é comprovada. Publicações que afirmam ter sido escritas por Enoque nos versículos Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation incluem uma citação do livro de Enoque. Essa profecia se origina do primeiro livro de Enoque. O fato de ele estar citando com autoridade uma obra que não é considerada parte do cânone levanta algumas questões aparentes. Judas, Language Not Registered for Generation, Language Not Registered for Generation. Foi sobre essas pessoas que Enoque, na 7ª geração depois de Adão, profetizou quando disse: Eis que o Senhor veio com miríades de seus santos para executar juízo sobre todos e convencer todos os ímpios de todas as suas obras de impiedade e de todas as suas maldades e perversidades. Pecadores ímpios falaram contra ele, mas isso não prova que o livro de Enoque seja divinamente inspirado ou que deva ser incluído no cânone das Escrituras Sagradas, conhecido como Bíblia. Não é a única citação na Bíblia que foi emprestada de uma fonte que não faz parte da própria Bíblia. A citação de Jude é apenas um exemplo, mesmo que o apóstolo Paulo mencione brevemente as obras de Epimênides em Tito Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Isso não implica que devamos atribuir a esses escritos qualquer peso adicional de autoridade, além do que já possuem. A pergunta é pertinente. É importante tratarmos o livro de Enoque e outras obras comparáveis a ele da mesma maneira que abordamos outros textos considerados apócrifos. Se você decidir ler esses livros, precisa ter em mente que eles não são a palavra autorizada de Deus, divinamente inspirada e escrita pelo próprio Deus. Não há outro livro, além da Bíblia, que possa reivindicar ser a palavra divinamente inspirada e autoritativa de Deus. Afinal, quem é exatamente esse personagem Enoque? Existem 4 homens diferentes na Bíblia, chamados Enoque. É importante notar que apenas a nova versão internacional, NVI, usa o nome Hanik, enquanto outras traduções usam o nome Enoque. Hanuk, em hebraico, se traduz como Enoque. Genesis, Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation e capítulo. Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Algumas traduções usam grafias diferentes, como HNCC ou HNOT. O primeiro Enoque era filho de Caim, o segundo, filho de Jared, o terceiro, filho de Midian e o quarto, filho de Ruben. Deus é capaz de demonstrar seu enorme poder através de nós de maneiras impressionantes. No entanto, a pergunta essencial que precisamos responder é: sou verdadeiramente leal e comprometido com Deus, da mesma forma que Ele é comprometido comigo? A Bíblia retrata várias pessoas cujas respostas ao amor de Deus por elas foram de sincera gratidão, devoção inabalável e intenso zelo. Por causa disso, houve muitas demonstrações maravilhosas de sua enorme mente através delas. Enoque. Uma das maneiras de crescermos no reino é buscar encontros diretos com Deus por meio de sua palavra e do ministério do Espírito Santo. Mas outra maneira é seguir cuidadosamente e aprender com aqueles que seguiram em frente, seja historicamente. Enoque, que ainda está vivo, é uma figura notável na Bíblia. De acordo com nosso conhecimento bíblico, seu filho Matusalém foi registrado como o homem mais velho da história. Judas afirma que Enoque profetizou sobre a ira do Senhor sobre o povo em um futuro próximo. Enoque viveu nos dias
sequência, Enoque se destaca como um homem que andou com Deus nos livros de história. Enoque foi apresentado como outros, mas apesar de não ter vivido tanto quanto alguns dos outros homens, seu testemunho é impressionante. De acordo com a Bíblia, ele tinha um relacionamento próximo com Deus, e quando chegou a hora de partir deste mundo, Deus simplesmente o levou, sem as etapas tradicionais da morte. Sua explicação é concisa, mas repleta de significado e substância. Isso se traduz em algo sobre seu relacionamento com Deus. Sendo Deus completamente puro, sua vida serviu de modelo para muitas pessoas ao longo de diferentes gerações, ensinando-nos a viver para a sua presença. Ele nos transmite esse conhecimento de maneira sutil, sabendo que, se buscarmos uma comunhão profunda com Deus de todo o coração, teremos um novo encontro com Ele como resultado de nossos esforços. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento documentado, pois Deus simplesmente o levou. É possível que a comunhão tenha atingido um nível tão alto que a presença de Deus o envolveu completamente e o arrebatou. Hebreus, language not registered for generation, language not registered for generation, language not registered for generation. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte nem ser achado, porque Deus o havia trasladado. Pois antes de ser trasladado, ele tinha testemunho de que agradara a Deus e tinha um relacionamento com Ele. Por que a história bíblica de Enoque é importante? Podemos ver paralelos entre a história de Enoque e a história do Apocalipse, que ainda está por vir. Em um mundo perverso, somos chamados a ser justos e a andar em fé com Deus. É necessário que usemos nosso discernimento para distinguir entre o que é verdadeiro e o que não é. Assim como os apóstolos se inspiraram em pensadores e poetas não religiosos, nós também podemos buscar em outras obras literárias preciosidades de revelação divina. Devemos considerar o livro de Enoque e livros semelhantes da mesma forma que consideramos outros escritos apócrifos. Parte do que os apócrifos dizem é verdadeiro e preciso, mas muito é falso e historicamente impreciso. Ao ler esses livros, devemos considerá-los documentos históricos interessantes, porém falíveis, e não a palavra inspirada e autoritativa de Deus. A Bíblia etíope também contém o livro dos Jubileus, também conhecido como o Pequeno Gênesis, que reescreve grande parte do conteúdo do livro do Gênesis com detalhes e interpretações adicionais. O livro dos Jubileus oferece uma narrativa mais elaborada da história da criação, das vidas dos patriarcas e do estabelecimento das leis e costumes judaicos. Este livro oferece insights, particularmente sobre a natureza do pecado e o papel dos anjos na história da humanidade, abordando sua importância. O objetivo é respeitar o dia de sábado e usar um calendário baseado no sol, diferente do calendário judaico baseado na lua. Ele divide o tempo em jubileus, que são grupos de Language Not Registered for Generation anos, e tenta conciliar as histórias bíblicas com sua própria linha do tempo. O livro de Meban é outro texto único encontrado na Bíblia etíope, diferente dos Macabes encontrados nas Bíblias católica e ortodoxa. O livro de Meban fornece narrativas históricas e teológicas distintas. Esses livros destacam as lutas e os triunfos do povo judeu, oferecendo valiosas lições e reflexões sobre fé e perseverança. Esta coleção, composta por 3 livros, aborda os desafios enfrentados pelos israelitas sob domínio estrangeiro, enfatizando a importância de cumprir a lei e o poder da intervenção divina. Os protagonistas dessas narrativas, embora menos conhecidos, personificam resiliência e fé inabalável, apesar do sofrimento. Outros escritos na Bíblia etíope incluem a Ascensão de Isaías e o Apocalipse de Pedro. Esses escritos oferecem mais informações sobre o que os primeiros cristãos acreditavam, especialmente sobre o fim dos tempos, tornando as visões religiosas dos cristãos etíopes mais diversas e detalhadas. Livros como Jubileus e Enoque diferenciam a coleção de textos sagrados etíopes de outras. Esses livros abordam o universo, os anjos e o que acontece no fim do mundo, oferecendo uma perspectiva especial sobre o mundo espiritual e o destino das almas.
A importância desses livros e seu significado para nós são pontos cruciais. A comparação do cânon da Bíblia etíope com outros cânones cristãos revela que o cânon da Bíblia etíope se destaca quando comparado a outros cânones cristãos, como os protestantes, católicos e ortodoxos. O cânon católico possui Language Not Registered for Generation livros, mais do que a Bíblia protestante, devido à presença de livros adicionais conhecidos como livros duocanônicos. Esses livros oferecem conhecimento histórico e religioso importante. No entanto, a Bíblia católica não possui os livros especiais presentes na Bíblia etíope. O termo apócrifos significa livros ocultos, em grego. Trata-se de escritos judaicos do período do Segundo Templo, aproximadamente entre os séculos 13 e 3 a.C., que não foram incluídos no cânon judaico. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são chamados de evangelhos canônicos, porque a Igreja primitiva os reconheceu como registros precisos, autorizados e inspirados. A vida e os ensinamentos de Jesus, além desses 4 evangelhos, são documentados por muitas outras obras que afirmam registrar palavras e ações adicionais de Jesus. No entanto, essas obras não são consideradas autoritativas ou inspiradas e, muitas vezes, não fornecem registros precisos da vida e dos ensinamentos de Jesus. A Igreja primitiva considerava muitos dos evangelhos apócrifos úteis, mas não inspirados. Nenhum católico romano, ortodoxo oriental ou protestante aceita qualquer um dos evangelhos apócrifos como autoritativo ou inspirado. Vários evangelhos apócrifos se perderam na história, mas são referenciados em outros escritos cristãos primitivos e teriam sido considerados úteis, embora não inspirados. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em Language Not Registered for Generation, renovaram o interesse acadêmico pelos apócrifos e pseudoepígrafos. Esses manuscritos incluíam partes de mais de Language Not Registered for Generation, manuscritos judaicos antigos, muitos escritos em hebraico, aramaico e grego. Os manuscritos forneceram evidências cruciais para datar esses escritos com precisão e compreender seu contexto. Entre os manuscritos do Mar Morto estavam manuscritos do livro de Enoque Ben e outros textos pseudoepígrafos. Essas descobertas confirmam a antiguidade e a importância dessas obras reside em oferecer um vislumbre da vida religiosa do período do Segundo Templo. O estudo dos apócrifos e dos papes é essencial para a compreensão do desenvolvimento do judaísmo e do cristianismo. A Bíblia etíope, com a inclusão dos apócrifos e dos papes, oferece uma perspectiva mais ampla sobre textos religiosos antigos que não são considerados a palavra inspirada de Deus. Embora não façam parte do cânone bíblico principal, esses escritos são inestimáveis para os insights históricos, teológicos e culturais. As páginas da Bíblia oferecem mais do que apenas ensinamentos sagrados. São histórias tecidas com os vibrantes fios de diferentes culturas, terras e povos, muitas vezes negligenciados. A presença significativa de africanos e seu impacto duradouro na narrativa bíblica são notáveis. Abraão no Egito. Muitas gerações se passaram desde o tempo de Adão e Eva no Éden. Entre seus descendentes estava Abraão, um homem de fé inabalável. Mas a vida, com suas reviravoltas imprevisíveis, trouxe uma severa fome a Canaã, forçando Abraão a buscar sustento em outras terras. E havia fome na terra, e Abraão desceu ao Egito para lá peregrinar, pois a fome era terrível naquela terra. Gênesis, Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. José, da escravidão à salvação. Outra figura importante cuja vida se entrelaçou profundamente com o Egito foi José, bisneto de Abraão. Sua história é de traição e redenção. Dotado de sonhos com revelações proféticas, os talentos de José foram incompreendidos e, por inveja, seus irmãos o venderam como escravo. Moisés e o Êxodo, a
A história de Moisés e o Êxodo é uma narrativa central na Bíblia. Ela mostra a libertação dos israelitas das mãos de seus opressores egípcios e sua jornada para a Terra Prometida. Como o Egito está localizado na África, a história também oferece um vislumbre intrigante da representação bíblica dos africanos. Etiópia e os Cutitas na Bíblia. Ao longo da Bíblia, as terras da Etiópia, frequentemente chamadas de Cur, e seu povo, os Cutitas, são mencionados diversas vezes, indicando a importância dessa antiga civilização na história bíblica. A rainha da Etiópia visita o rei Salomão. O rei Salomão reinou após a morte do rei Davi. Após a morte do rei Davi, o povo de Israel começou a sacrificar nos lugares altos, uma prática pagã aprendida com seus ancestrais. Vizinhos cananeus que violaram a lei mosaica fizeram com que Salomão se tornasse o que chamaríamos de um homem renascentista como resultado da bênção de Deus. Não havia assunto em que ele não possuísse sabedoria incomparável. Ele era um autor proverbial, um compositor de canções e até mesmo um botânico e zoólogo. Era típico dos reis enviar emissários a Salomão. No entanto, esta rainha veio pessoalmente para confirmar as palavras que ouvira. Aprendemos anteriormente que a fama de Salomão se espalhou amplamente. A história da rainha de Sabá exemplifica esse ponto e também demonstra que Deus estava abençoando os povos do mundo por meio de seu povo, assim como havia prometido a Abraão. A rainha de Sabá visitou a corte de Salomão. Ela era de um reino árabe no que hoje é o Iêmen. Seu país ficava a cerca de Language Not Registered for Generation quilômetros de Jerusalém. A rainha veio ver Salomão por causa de sua fama associada ao nome do Senhor, o que provavelmente era uma referência à sabedoria que o Senhor lhe havia concedido. Ela veio para testá-lo com enigmas para ver se suas habilidades correspondiam à sua reputação. Language not registered for generation ways. Language not registered for generation. Language not registered for generation. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e de sua relação com o Senhor. Ela veio para testá-lo com perguntas difíceis. Ela mesma não era exatamente uma pessoa extravagante, trazendo consigo uma grande comitiva com presentes caros e exóticos. Language not registered for generation ways. Language not registered for generation. Ao chegar a Jerusalém com uma enorme caravana de camelos carregando especiarias, grandes quantidades de ouro e pedras preciosas, ela foi até Salomão e conversou com ele sobre tudo o que lhe preocupava. A sabedoria e a riqueza de Salomão estavam muito além de sua compreensão. Ficaram sem fôlego quando ela ouviu suas explicações e viu seu glorioso reino. Language not registered for generation ways. Language not registered for generation. Language not registered for generation. Language not registered for generation. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada era difícil demais para o rei explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão e o palácio que ele havia construído, a comida em sua mesa, os assentos de seus oficiais, os servos em seus trajes, seus copeiros e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. A rainha visitante admitiu que não havia acreditado nos relatos sobre Salomão que ouvira, mas viu com seus próprios olhos que ele era autêntico. Então, ela agradeceu ao Senhor por ter colocado Salomão no trono por amor a Israel. Language not registered for generation ways. Language not registered for generation. Language not registered for generation. Language not registered for generation. Ela disse ao rei: o que ouvi em minha terra a respeito de suas conquistas e sabedoria é verdade, mas eu não acreditava nessas coisas até vir e ver com meus próprios olhos. De fato, nem metade do que me foi dito me foi relatado. Em sabedoria e riqueza, o Senhor excedeu em muito o que eu ouvi. Quão feliz deve estar o seu povo, quão felizes devem estar os seus oficiais, que continuamente comparecem perante o Senhor e ouvem
sua sabedoria. Ela também presenteou Salomão abundantemente, e ele parece ter retribuído. Language not registered for generation raise. Language not registered for generation. Language not registered for generation. Language not registered for generation. Bendito seja o Senhor, o seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. Por causa do seu eterno amor por Israel, ele o fez rei para manter a justiça e a retidão. Ela deu ao rei language not registered for generation, talentos de ouro, grandes quantidades de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais se trouxeram tantas especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Hiram trouxeram ouro de Ófir, e de lá trouxeram grandes cargas de madeira e pedras preciosas. O rei usou a madeira para fazer suportes para o templo do Senhor e para o palácio real, e para fazer harpas e instrumentos de sopro para os músicos. Tanto Elwood nunca mais foi importado ou visto desde aquele dia. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que já lhe havia dado de sua generosidade real. Então ela partiu e retornou com sua comitiva para seu próprio país. Uma observação interessante sobre a rainha de Sabá é que ela não julgava as pessoas superficialmente, seja com base em seus próprios relatos ou na reputação que guardavam dos outros. Em outras palavras, ela queria ver os resultados por si mesma. Outra coisa interessante que a rainha de Sabá demonstrou foi que ela não compartilhou nenhum de seus dons com Salomão, nem tentou estabelecer um relacionamento mais próximo com ele, até estar convencida de que ele os merecia. Mais tarde, Jesus mencionou a rainha de Sabá, também chamada de Rainha do Sul, em sua condenação dos escribas e fariseus. Mateus, language not registered for generation. Language not registered for generation. A rainha do sul se levantará no julgamento com esta geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir os homens. Sabedoria, e como algo maior que Salomão, está aqui. Ela estava disposta a viajar centenas de quilômetros para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas enquanto o Filho de Deus superava Salomão em sabedoria e glória, os líderes religiosos judeus apenas zombavam dele. De acordo com Jesus, no julgamento final, a rainha de Sião apontará o dedo para eles em condenação. Eles não terão desculpa por terem rejeitado o Messias. No Novo Testamento, também vemos a influência da Etiópia. O único etíope, um dos primeiros convertidos ao cristianismo, Filipe, um dos primeiros evangelistas cristãos, foi instruído por um anjo a viajar para o sul, na estrada de Jerusalém para Gaza. No caminho, ele encontrou um único etíope que era um importante oficial encarregado do tesouro da rainha da Etiópia. O eunuco estava lendo em voz alta o livro de Isaías. Intrigado com a passagem em particular, Filipe aproximou-se dele e perguntou se ele entendia o que estava lendo. O eunuco respondeu: "Como posso entender se ninguém me explicar?" Etos, language not registered for generation. Language not registered for generation. Filipe então explicou a passagem, revelando como ela apontava para Jesus. Enquanto viajavam, encontraram água e o eunuco expressou seu desejo de ser batizado. Eis aqui água, o que pode impedir o caminho do meu batismo. Atos, language not registered for generation. Language not registered for generation. Filipe o batizou, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor subitamente arrebatou Filipe. Mas Filipe apareceu em Altos e percorreu todas as cidades pregando o Evangelho até chegar a Cesareia. Atos, language not registered for generation. Language not registered for generation. O ungido, cheio de alegria, continuou sua jornada, tornando-se um dos primeiros convertidos ao cristianismo vindos da África, de que se tem registro. Então, por que alguns livros foram omitidos? E embora alguns permaneçam como a Bíblia foi escrita, a Bíblia é de importância crucial para a fé cristã, pois serve como fonte de informação sobre Deus, quem Ele é e o que Ele fez por nós. Além disso,
revela percepções sobre a humanidade, incluindo nosso caráter, história e necessidades espirituais. Ademais, a Bíblia descreve o plano de salvação de Deus, oferecendo perdão e renovação para a humanidade em seu estado pecaminoso. Ela também delineia os padrões de certo e errado de Deus e comunica sua vontade para suas criações. Como a fé cristã está enraizada na esperança do futuro, a Bíblia é indispensável para guiar nosso caminho para a eternidade. A importância da Bíblia e de suas revelações não pode ser subestimada. A Bíblia é um livro incomum. A Bíblia é única e um livro incomparável que se destaca por si só. Foi escrito por cerca de Language Not Registered for Generation autores humanos ao longo de um período de Language Not Registered for Generation anos, começando com Moisés no século XV a.C. A Bíblia foi escrita em duas línguas principais, hebraico e grego, com algumas partes do Antigo Testamento em aramaico. Um grupo diversificado de autores provinha de várias classes sociais, incluindo Moisés, Josué e profetas renomados como Samuel, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Isso faz da Bíblia uma obra verdadeiramente excepcional e incomparável. Os autores da Bíblia vieram de origens diversas. Por exemplo, havia autores como Davi, que começou como pastor, mas mais tarde se tornou rei de Israel. Como rei, Davi escreveu muitos dos salmos, fornecendo um rico pano de fundo poético para as verdades bíblicas. Outros escritores eram agricultores, guerreiros ou pescadores. Apesar de suas origens, todos contribuíram para a Bíblia. A própria Bíblia é única. Ela contém uma ampla gama de conteúdo, incluindo leis morais e políticas, história, poesia, profecias e cartas, mantendo, no entanto, a continuidade de Gênesis a Apocalipse na fé cristã. A unidade da Bíblia e sua diversidade é atribuída à obra do Espírito Santo e não a autores humanos. A dificuldade de produzir um livro. A semelhança entre a Bíblia e o original é evidente ao considerarmos que ela foi escrita por Language Not Registered for Generation autores diferentes ao longo de Language Not Registered for Generation anos. Mesmo com acesso a toda a literatura mundial, seria impossível criar uma segunda Bíblia idêntica à original. A Bíblia é vista como uma produção sobrenatural, distinta de outras obras. Ela apresenta um retrato consistente de Deus e do mundo. Embora alguns dos escritores possam ter tido acesso a outros manuscritos contendo informações históricas, a Bíblia não é simplesmente uma cópia desses livros. Em vez disso, o autor selecionou e incluiu o que acreditava ser verdade, resultando em um relato novo, único e autorizado da verdade de Deus. A Bíblia é um livro sobrenatural. Seria impossível explicar a origem da Bíblia de outra forma, senão observando que ela afirma ser um livro sobrenatural, guiado pelo Espírito Santo, e apoia suas afirmações nos fatos apresentados. O conteúdo da Bíblia indica que ela é de origem sobrenatural, porque contém revelações além do conhecimento humano. Ela também fornece a perspectiva de Deus sobre a atividade humana e a história, que só pode ser conhecida por meio da revelação divina. A Bíblia não é apenas sobrenatural em sua origem, mas também em sua verdade. Ela trata de assuntos como salvação, perdão, justiça, restauração espiritual e esperança. A eternidade, o escultor da revelação, estende-se da eternidade passada à eternidade futura, o que obviamente requer revelação divina. Oremos. Pai Celestial, Senhor, oramos por clareza. Abra nossas mentes e corações para receber a sua verdade. Oramos para que as suas palavras continuem a ser a luz guia em nossas vidas, iluminando nosso caminho através da escuridão. Assim como o Senhor prometeu no Salmo, Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Que a sua sabedoria e ensinamentos divinos brilhem intensamente, guiando-nos a cada passo que dermos. Ajude-nos a sempre lembrar que em momentos de incerteza e desafio podemos encontrar direção e clareza
através das suas palavras sagradas. Fortaleça nossa fé e nossos corações para que possamos seguir os seus caminhos com confiança e paz. Em nome de Jesus. Amém.